Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estão felizes, alegres? Estão felizes com Jesus? Porque com Jesus é só alegria. Eu estou feliz, graças a Deus, trabalhando, estou aqui no meu habitat de trabalho. Mas por que eu resolvi falar com vocês nesse momento? É que acabou de sair daqui uma freguesa ela vem me trazer costura, quase toda semana ela me traz, porque eu trabalho só com reforma, para me reformar para ela. E ela viu aqui em cima da mesa, como eu sempre tenho aqui, né? Essa Bíblia. Tá vendo? E ela falou para mim, nossa, que linda essa Bíblia. Ela falou, bonita. Eu falei, pois é. Eu falei, isso é uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo. E aí, ela abriu a Bíblia, porque aqui eu tenho um estudo nessa Bíblia, né? E tem aqui uma figura, entende? Essa figura aqui, ó, de Satanás, né? Quando o anjo desceu do céu e amarrou Satanás, né? E ela falou assim, graças a Deus que ele está preso, né? Satanás está amarrado. Eu falei, não está não? Ela falou, não? Eu falei, não. Eu falei, ele está preso, ele será preso por circunstância, né? E aí passei rapidinho um estudo para ela. Era da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E não sabe nada da Bíblia, né? Fiquei assim triste, né? Aí comecei a explicar para ela, falei da volta de Jesus. Falei que quando Jesus vier, eu falei, os salvos subirão, os salvos mortos serão ressuscitados e subirão para o céu. Os ímpios permanecerão mortos e os que estiverem vivos vão morrer com o esplendor da glória de Cristo. Aí expliquei para ela que essa terra aqui vai ficar no escuro, com todos mortos, e Satanás não vai ter mais como trabalhar, ele e seus anjos vão ficar aqui nessa terra, aprisionado aqui, Deus não vai permitir ele para lugar nenhum, ele vai ter que ficar aqui, meditando na maldade do seu coração, entre os corpos que estarão mortos, porque ele vai ter que pensar na maldade que ele fez com aquelas pessoas. E eu expliquei para ela, falei, então, ele está preso por circunstância, porque ele não tem ninguém para tentar. Assim, é mesmo? Eu falei, é. Falei, mas ele não está preso, ele está aqui solto nessa terra, tentando-nos, fazendo todo tipo de maldade que pode ser feito. E eu falei, e ela falou, mas os ímpios então vão todos morrer e com a volta de Jesus? Eu falei, todos morrerão, diz a Bíblia. A terra ficará deserta. E essa profecia, gente, já vem desde Jeremias, lá em Jeremias, no capítulo 4 de Jeremias, e no versinho 23, ele diz assim, olhei para a terra, ei-la que sem forma e vazia, e para o céu não tinha luz. Olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros se estremeciam. Olhei, eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, do furor da sua ira. Jeremias disse, olhei, a terra estava vazia. Não tinha homem algum, as aves do céu haviam fugido. A terra estava escura, todos os prédios derribados. Se você continuar lendo, ele vai falar que os prédios estavam todos derribados, porque Jesus tinha vindo
levou os salvos, ressuscitou os justos mortos, levou com ele. E nós passaremos umas férias no céu por 1000 anos, porque assim diz a Bíblia Sagrada. Satanás ficará preso pelas circunstâncias, porque ele não tem com quem trabalhar, quem ele tentar. Então ele vai ficar aqui nesse deserto que é a terra vazia, né? Então isso vai acontecer por 1000 anos. Mas em Apocalipse 20, ele diz que passando os 1000 anos, em Apocalipse 20 está escrito que nós vamos ficar lá. E depois que passar os 1000 anos, a igreja vai descer. A cidade santa vai descer. Os salvos descerão do céu, né? Todos dentro da cidade, em segurança. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, Apocalipse 20, versinho 5. Olha, 20, verso 5 e até o 7, olha. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, né? E bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão com ele os 1000 anos. 1000 anos no céu, umas férias no céu. Passados 1000 anos, então você vai ver João descrevendo a cidade santa sendo descida do céu. Mas o que vai acontecer? Não é? O que Satanás e seu exército vai fazer quando a cidade santa descer? Olha, gente, ele não desiste, viu? Ele não desiste. Porque na descida da cidade vai haver a ressurreição dos ímpios. Eles ressuscitarão para receber a sentença. Mas ao eles ressuscitarem, Satanás vai instigá-lo. Olha só, no versículo 8 que diz aqui. Quando, porém, completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número desse era como a areia do mar. E diz assim: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu a todos. Nós devemos agradecer muito a Deus por ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada e termos o Espírito Santo em nossa vida que nos ilumina para entender as Escrituras Sagradas. Então eu fiquei com dó, sabe, com pena dessa pessoa, que eu via assim que ela era tantos anos de cristã, tantos anos de evangélica, não é? E não compreende ainda essas coisas. Por isso que eles falam, está amarrado, qualquer coisa, está amarrado. Eles falam, eles acham que Satanás está amarrado. Não, está amarrado não. Satanás está solto nessa terra fazendo maldade, tentando você a pecar, levando você a pecado. Então, gente, nós devemos agradecer a Deus pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, que nos ilumina a nossa mente para estudarmos a palavra de Deus, né? Então, qual seria então o final daqueles que rejeitaram a vontade de Deus, né? No versinho 9 é que diz, né, que eles marcharam tentando cercar a cidade santa para tomar a cidade santa e o fogo desceu do céu. Então, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, mas também os falsos profetas. Esses falsos profetas são esses pastores, esses mestres, pessoas que não ensinam a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Ainda que às vezes eles sabem, mas por conveniência, para não perder o lucro, entende? Então aqui está dizendo que quando Satanás for lançado dentro do lago de fogo, porque lá já está a besta, o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, até que pague cada centavo
de pecados que eles fizeram o povo cometer, que muitos se perderão por causa dos pastores, porque muitos não estudam a Bíblia Sagrada, muitos ficam confiando nas pregações dos pastores. Eu tenho o privilégio de, porque de primeiro eu dava muito estudo bíblico, saía muito, mas agora, depois da pandemia, então já ficou mais difícil, né? Também a idade chegou, então agora eu peço para Deus sempre trazer pessoas aqui para a gente falar da palavra de Deus e ensinar. Para mim é um prazer falar de Jesus, falar da palavra de Deus, ensinar. Isso vibra no meu ser, gente. Falar de Jesus, pregar a mensagem, eu gosto muito. Ninguém sai de perto de mim sem ouvir uma mensagem da palavra de Deus, né? Então eu gosto muito. Então, gente, e depois que nós voltarmos para essa terra, aí nós vamos viver realmente a nova terra, aquela vida eterna. Que maravilha! Ver Jesus criando todas as coisas e dando a terra para nós. Eu gosto do livro de Malaquias. Eu quero ler só essa última parte aqui para vocês, porque hoje eu não quero tomar muito tempo, né? No livro de Malaquias. Malaquias é um dos últimos livros, né? É o último livro da Bíblia, no capítulo 4. Ele fala assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vai deixar nem raiz e nem ramo. Porque a mulher, essa senhora, ela disse para mim, mas ele vai ficar queimando eternamente, né? Eles vão queimar eternamente. Então, eu falei, não. Enquanto tiver pecado, isso não vão queimar. Mas depois... Ela falou, mas como é que vai fazer então? Eu falei, porque a Bíblia disse que os ímpios serão exterminados para sempre. E diz aqui, né? De sorte não vai sobrar nem raiz e nem ramos. Raiz, Satanás. Não vai sobrar os ramos, são os seus diabos e são todos aqueles que fizeram a vontade do inimigo, né? Mas para vós tem a promessa. Que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha só, saireis e saltareis, como bezerro que sai da estrebaria. Sabe os bezerrinhos, quando abrem a estrebaria, eles saem pulando de alegria, porque foram soltos. Então diz que os salvos vão fazer isso. Ao saírem da cidade santa, nós vamos sair pisando nessa terra, pisar cinza dos ímpios. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor. Vai virar cinza, vai acabar. Deus não seria um Deus de amor se deixasse eternamente a pessoa queimando ela no fogo? Gente, é terrível ouvir isso. Eu cresci numa igreja pregando isso, entende? Não, aqui diz que pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia, tá vendo? É naquele dia que preparei, diz o Senhor. E ainda tem um conselho, ele disse, lembrai-vos. Olha só, hein? Está falando do fim do mundo. E ainda assim, aqui, o Malaquias ele disse, lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a quem lhe prescrevi em Horebe. Deus escreveu a sua lei com as suas próprias mãos. Como é que Deus vai abolir agora uma coisa que ele escreveu com as suas próprias mãos? Né? E ele disse que, ele falou assim, que ele deu a saber como estatuto para o povo de Israel. Hoje nós somos israelitas espirituais de Deus. Todo aquele que aceita Jesus se torna um israelita, sabiam? Sabiam? Porque Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação veio pelos judeus. É dos judeus, porque Jesus era judeus. E nós temos que aprender com eles. Era isso, gente, que eu queria falar com vocês.
eu fico feliz toda vez que eu falo da palavra de Deus, ensino as pessoas. E ela foi meditando embora nessa palavra, entende? Que Satanás não está preso, não brinque com esse ser, gente. Não facilite. Lute para não serem tentados por ele. Quer dizer, lute para não ceder à tentação, porque ele nos tenta dia e noite. Enquanto nós dormimos, está maquinando o que ele vai fazer, um laço para nós cairmos no dia seguinte. Eu amo meu Jesus. E meu sonho, o sonho é estar com ele. Eu quero ir ao céu, primeiramente porque eu quero conhecer o meu Salvador. Quero vê-lo face a face. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. E a salvação está nas nossas mãos. É só aceitarmos a palavra de Deus. É só aceitar o sacrifício de Jesus e viver a verdade escondida na palavra de Deus. É tão fácil, irmãos, estar no céu. É muito fácil. É só aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que no momento que você aceita Ele, Ele dá força para você viver o Evangelho de Cristo. Toma minha cruz, e Jesus falou, e siga-me. A cruz é pesada às vezes. Mas tem pessoa que não gosta de carregar a cruz, né? Todo dia se maldizem, né? Que cruz. Até tem uma historinha que eu contava para o meu filho quando ele era pequeno, de várias pessoas receberam uma cruz, só que a cruz às vezes era um problema. Todo lugar que ele virava, a cruz batia num lugar, batia em outro, ele foi ficando, falou, vou cortar um pedaço dessa cruz que está muito complicado. E foi cortando. Cada dia que vinha um problema, que ele achava que a cruz era um problema, ele cortava um pedaço da cruz. E eles estavam caminhando rumo à pátria celeste. Aí chegou num lugar que eles tinham um abismo e ele precisava atravessar o abismo. E aí os outros colocaram a cruz. Porque Jesus, ele é a ponte entre nós e Deus. Então as pessoas colocaram a cruz e passaram, mas ele não tinha como. Por quê? Porque ele tinha cortado um pedaço da cruz. Não corte a tua cruz. Carregue a cruz que Deus te deu para você carregar. Quando chegarmos ao céu, a nossa cruz será trocada por uma vida eterna, por uma coroa de glória. Amém? Que Deus abençoe vocês. Oremos, querido Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, querido Deus, a esperança que nós temos no coração de um dia subir contigo, passar a eternidade nesses 1000 anos e viver depois a nova terra. Obrigado, Senhor Deus, porque nunca mais vai existir o pecado e nós viveremos felizes para sempre. Ajuda-nos a suportarmos nessa terra a nossa cruz. Oramos no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Lembra-se que com Jesus é só alegria e que vocês ficam firmes nesse propósito de seguir com Cristo para o céu. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva, você que não se inscreveu ainda, e que Deus conceda a vocês as bênçãos celestiais que Ele prometeu na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Que Deus